Diga, eu creio no poder transformador da palavra de Deus. Meu coração e recebo a eterna, santa e infalível palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os teus caminhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos que estão aqui hoje gostam de orar? Não precisa levantar a mão, porque pode ser que algumas pessoas levantem, pode ser que outras não levante. Quem gosta de orar, de tomar tempo para fazer uma oração? Eu acho que nessa nossa geração de hoje, talvez nós estamos vivendo uma geração que menos gosta de orar. Quando você fala de um culto de louvor, a igreja, a tendência é encher. Quando você fala de um culto de oração, muitas das vezes vai vir um gato pingado. Mas nós vivemos um momento, irmãos, em que nós só vamos progredir se nós orarmos. Nós estamos vivendo um momento que nós precisamos incessantemente orar. Como diz a canção, até que Ele venha. Eu me lembro que na minha adolescência, nós tirávamos dias para ficar na igreja orando. Eu, o pastor Valmir, Sival. Ficávamos 2, 3 dias na igreja orando. Tá certo, vocês não eram casados, tudo bem. Não éramos casados realmente. Podíamos ficar, tínhamos essa liberdade. Mas eu não vejo isso acontecendo no nosso tempo, na nossa época. Pessoas com sede de orar, pessoas com sede de buscar a presença do Senhor Jesus Cristo. E nós só podemos vencer na vida e naquilo que a gente planeja se nós orarmos. Mas nós gostamos muito de pedir oração. Quando nós temos problema, quando nós temos dificuldade, o que nós fazemos? Nós ligamos para o pastor Valmir: pastor, ora por mim, por isso, por aquilo outro. Manassi, ora aí, estou com isso e aquilo para resolver. Mas eu mesmo não orei. E eu fico lá de boa, esperando Deus fazer. É aquela coisa, o camarada está procurando emprego, só que ele não sai para entregar currículo, ele não sai para buscar um emprego. Ele fica sentado no sofá, enquanto o pastor está orando, enquanto o pastor está ungindo a carteira dele, enquanto as pessoas estão orando por ele. Nós precisamos tirar tempo para orar. E eu não estou falando, irmãos, de oração de 10 minutos. Não estou falando de oração de 5 minutos. Estou falando de oração de meia hora, de 1 hora, de 2 horas. Aquela oração que você se tranca no quarto e fala com Deus. Ah, mas eu não sei orar. A Bíblia diz que o Espírito Santo sabe que nós não sabemos o que devemos pedir, e por isso Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, se você não sabe orar, você pode conversar com Deus. Oração é uma conversa com Deus, exaltando a grandeza dEle, exaltando o poder dEle, e depois colocando diante dEle os seus problemas, as suas preocupações, e Deus vai cuidar de você. Porque em Marcos, no capítulo 1, versículo 35, a Bíblia diz que Jesus se retirava e se colocava num lugar deserto para orar. Se Jesus orava, quem dirá nós, irmãos? Nós devemos orar, nós devemos dedicar tempo à oração. E nesta manhã, eu quero falar com vocês sobre o poder da oração. Amados, Deus não mudou. Deus ainda é o mesmo. Deus ainda age através da tua oração. Deus ainda opera maravilhas através do joelho no chão. Deus ainda resolve problemas quando você se prostra diante dEle e tira um tempo para orar a Ele. Nós precisamos orar ao Senhor. E a palavra do Senhor que eu quero compartilhar com vocês está no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, no versículo 9. Nós vamos falar de uma pessoa que eu admiro muito e gosto muito desta passagem, que é Diana. 1 Samuel capítulo 1, no versículo 9,
Diz assim: e havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis. É 9. Pois 9, 1. É 1 Samuel capítulo 1, versículo 9. 9 e 10. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Vai estar diferente aí das suas. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos conhecem essa história? Acredito que muitos de vocês conhecem essa história. A gente sabia que Ana era estéril, e que Eucana tinha 2 mulheres, Penina e Ana, e que quando ele ia adorar ao Senhor, ele dava porção maior a Penina, que tinha filhos. Porém, Ana era estéril e não podia ter filhos. Só que Ana não se contentava com aquilo, porque naquela época, para Ana, era vexatório não ter filhos. Não poder dar descendência para o seu marido era vergonhoso. E Ana sabia disso. Mas Ana sabia também que havia algo que ela podia fazer, e que daria resultado, e que traria a ela o resultado esperado. E o que Ana fez? Foi orar ao Senhor. Ana dobrou o seu joelho e começou a clamar ao Senhor por aquilo que ela desejava, por aquilo que ela almejava. Ana, a Bíblia diz que chorou diante da presença do Senhor, a ponto de Eli, o sacerdote, achar que ela estava embriagada. Porém ela disse ao Senhor: Senhor, tu bem sabes que não tenho colocado bebida alguma em minha boca. E a Bíblia diz que ela estava amargurada de alma. Só que uma coisa é interessante, irmãos, que a Bíblia diz que quando Ana levanta, o seu semblante já não era mais de tristeza, e sim de alegria. Ana tinha certeza de que Deus estava entrando com providência na sua vida. Às vezes nós passamos por situações difíceis de resolver. Hoje o Léo compartilhou uma palavra com a gente aqui. E ele dizia que às vezes há coisas que a gente não pode resolver, realmente. E isso cabe nós colocarmos na mão de quem? Do Senhor. Para que Deus haja ao nosso favor. Mas como tem sido essa nossa oração, irmãos? Como tem sido esse nosso pedido ao Senhor? Muitas das vezes a gente dobra o joelho e em menos de 3 minutos, menos de 2 minutos, você já está de pé. Ou quantas das vezes você não levanta de madrugada, 3 horas da manhã para orar, dobra o joelho no pé da cama, começa a orar e levanta às 6 horas da manhã. E fala: estourei, orei 3 horas. Orou 2 minutos, dormiu 2 horas e pouco de joelho. E acorda porque dormiu. E não orou o necessário. A Bíblia diz que Isabel, no livro de Lucas, mulher de Zacarias, estava na mesma situação de Ana. Era estéril, não podia ter filhos. E o Senhor envia um anjo e diz a Zacarias: olha, eu tenho ouvido a sua oração. E o Senhor dará à sua mulher um filho e colocarás o nome dele de João. Deus respondeu à oração de Zacarias. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo num momento em que nós precisamos nos dobrar, porque Deus ainda faz milagres. Mas as pessoas estão desacreditadas do poder que a oração tem, e deixam de orar, não oram. Não oram, não clamam ao Senhor, achando que Deus só agiu no Antigo Testamento. Deus só agiu na vida dos profetas, na vida dos discípulos. Não, na minha vida Ele não vai agir. Mas o que diz Jeremias 33:3? Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes.
Mas para que isso aconteça, nós precisamos clamar a Deus. Nós precisamos orar a Deus. Elias estava diante dos profetas de Baal. E eles desafiaram Elias. Disseram: olha, o Deus que responder com fogo, este é Deus. E a Bíblia diz que os profetas de Baal começaram ali a adorar o seu Deus, se rasgarem. Responde Baal, responde Baal. E nada de Baal responder. Quando já estavam cansados, Elias disse: olha, agora é minha vez. Mostra, Senhor, para este povo que Tu és Deus em Israel. E a Bíblia diz que caiu fogo do céu e consumiu o holocausto. Irmãos, isso só acontece na vida daqueles que têm intimidade com Deus. Porque quando nós oramos, nós geramos intimidade com Deus. Nós se aproximamos de Deus. Quando nós temos uma vida de oração, nós estamos mais perto de Deus. Estamos mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Se nós alimentarmos a nossa carne sempre vai vencer o nosso espírito. A nossa carne sempre vai se sobressair. E aí a gente não vai ter forças para orar. Nós não vamos ter forças para clamar ao Senhor Jesus Cristo. Você pede para o camarada orar 1 hora, orar meia hora, ele não consegue. Não consegue, falta palavra. Mas dá um controle na mão dele, coloca no Netflix. Vê se ele não consegue zerar uma série em um dia. Dá um controle de videogame na mão dele, vê se ele não consegue zerar um jogo. Nós estamos vivendo num momento, irmãos, em que a oração é tudo o que nós temos neste momento. A oração é tudo que vai fazer a gente avançar, a gente vencer. E se nós não orarmos, nós vamos padecer. Se nós não nos dedicarmos à oração, nós vamos padecer. Então nós precisamos criar o hábito de orar. E o Senhor essa semana vem falando comigo, vem me cobrando, vem me chamando a atenção, porque quando nós preparamos algo para falar, o Senhor fala primeiro com a gente. Ei, você tem que orar mais. Ei, você tem que buscar mais. Você tem tempo. Você tem tempo. Nós temos mania de dizer que não temos tempo para nada. Nós vivemos no automático. Às vezes eu sento na mesa com os meus filhos e a minha esposa, vamos almoçar, vamos comer, aí eu vou e dou a primeira garfada. E o Samuel fala: pai, não vai orar? O Samuel, meu filho de 2 anos, me chamando a atenção: pai, vamos orar. Quando não, o Asaf: pai, primeiro vamos orar. Nós vivemos no automático, irmãos. Nós esquecemos de orar. Às vezes nós estamos passando por uma situação difícil. O que nós faz primeiro é pedir oração. De vez nós dobrarmos o joelho e orarmos, e depois compartilharmos para que as pessoas nos ajudem. Eu me lembro que quando eu fui fazer uma cirurgia, a última que eu fiz, porque já fiz umas 3, 4, e na última cirurgia que eu fiz, eu estava apreensivo, eu estava agoniado, porque você toma anestesia geral, você não sabe o que vai acontecer. E a gente compartilha no grupo, põe no grupo o pessoal orar: olha, gente, ora, que eu vou passar por um processo cirúrgico. Mas o que me chamou mais atenção, irmãos, foi que eu postei no grupo dos homens. E aí o Walter me mandou uma mensagem no particular. Para quem não sabe, o Walter é da medicina. Ele podia muito bem falar para mim: fica tranquilo, que os médicos, eles sabem o que estão fazendo. Mas ele disse: olha, que as pessoas envolvidas na cirurgia que você vai fazer sejam apenas instrumentos na mão de Deus, porque Deus está contigo. Amados, nós temos que ter fé no Deus que nós servimos. Nós temos que acreditar no Deus que nós servimos. Porque se nós não orarmos, se nós não dedicarmos tempo à oração,
as coisas não vão acontecer nas nossas vidas. Nós somos preguiçosos no que se diz respeito à oração. Nós somos preguiçosos no que diz respeito a falar com Deus, a tirar tempo para falar com Deus. É claro, tem muitas pessoas que conseguem fazer isso. E aí, quando você tiver com um problema, se você não tiver uma vida de oração, esse problema não vai se resolver tão rápido. Quando eu compartilhei com o pastor Jorge para que ele fosse me ajudar a expulsar um demônio, se ele não tivesse uma vida de oração, ele ia inventar qualquer desculpa e falar: Fernando, eu não vou não, estou ocupado, estou trabalhando. Mas não, ele largou o emprego, foi lá, botou o demônio para correr e voltou a fazer o que ele tinha que fazer. Quando nós temos vida de oração, irmãos, o diabo tem medo da gente. Ele vai procurar te atacar, vai, mas ele não vai prevalecer contra a tua vida, porque ele sabe que você tem vida com Deus. Ele sabe que você tem intimidade com Deus. Ele sabe que você tem confiança no Deus que você serve. Mas eu sei em quem eu tenho crido. Também sei que é poderoso para fazer muito mais na minha vida. Então todos nós que aqui estamos, temos os nossos problemas. Temos as nossas dificuldades. Temos as nossas aflições. Temos alguém na família que nós queremos que seja salvo. Temos alguém na nossa casa que a gente quer que seja salvo. E essa pessoa só vai ser salva, irmãos, quando você meter o joelho no chão e começar a orar e começar a clamar. E não é de um dia para o outro, porque nós temos essa mania. Dobrar o joelho, orei hoje, quero que amanhã o Senhor me responda. Não é dessa forma. Deus vai te responder no momento certo, na hora certa, porque Ele não chega atrasado. Eliseu, quando estava com o seu moço, aquele moço desesperado, porque o rei cercou o lugar, estava ali para derrotá-los, para atacá-los, e ele acorda desesperado e diz: Eliseu, olha, Sanaqueribe está aí com o exército, e agora o que nós vamos fazer? A pessoa que tem intimidade com Deus, a pessoa que tem vida de oração, ela olha para outra e diz: olha, não temas, porque maior é o que está em nós do que o que está com eles. Com eles está o braço da carne, mas com nós está o Senhor nosso Deus. E ele ainda fez mais, ele disse: Senhor, abrai os olhos do moço, para que ele também veja. E a Bíblia diz que ele contempla carros e cavalos de fogo ao redor do exército. Irmãos, a gente não pode ver, mas ao nosso redor o Senhor está cuidando de nós. E quando você ora, os anjos estão dispostos ali a te guardar, a te ajudar. E é como eu disse, não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor, porque quando Daniel orou ao Senhor, uma semana jejuou, e o anjo veio trazer a resposta a ele, o que ele disse: olha, quando você iniciou a sua oração, o Senhor já tinha ouvido. Porém, houve uma batalha para que essa resposta chegasse até você. E eu precisei até pedir a ajuda de Miguel, para que eu pudesse trazer a resposta para você. Muitas das vezes vai demorar, irmãos, mas até que o Senhor venha, nós temos que estar diante do altar. Até que o Senhor venha, nós temos que estar diante da presença do Senhor. Eu ouvi um testemunho, e um pastor na Etiópia, Tedesco, a especialidade deste pastor era orar em funerais. E todas as vezes que a polícia sabia que esse pastor ia orar, a polícia ia lá, prendia ele, batia nele, espancava ele, soltava ele. Ele voltava e ia orar nos funerais. E era sempre assim. E o missionário da América diz para este pastor: olha, pastor, nós da América estamos orando por você. Ele, missionário, e disse: olha, então volta para a América e diz para a América que nós estamos orando por vocês.
E aquele missionário disse: olha como vocês estão orando por nós, vocês é que estão perseguidos. E ele disse: olha, aqui na Etiópia, não tem um cristão que não acorde de manhã, achando que pode ser o seu último dia, porque a polícia pode prendê-lo, pode matá-lo. Por isso, independente do que aconteça, todo cristão aqui na Etiópia vive o dia em oração. E nós sabemos que vocês lá na América estão bem, mas que vocês não oram. Vocês têm oportunidades de orar e não oram. É verdade que lá na América, em cada esquina há uma igreja. Porém, no dia de culto, vocês ficam em casa assistindo e não vão à igreja. O missionário disse: é verdade. Olha, aqui na Etiópia, eu tenho uma única Bíblia. E eu precisei rasgar esta Bíblia e dividir os pedaços com a minha congregação, porque melhor é para mim guardar a Bíblia em porções do que tê-la sozinha, porque eu posso ser preso e eles podem queimar a minha Bíblia e a gente ficar sem a palavra. Por mais que seja proibido pregar o Evangelho, a gente se reúne em cemitério, a gente se reúne em cavernas, porque nós reconhecemos que precisamos da presença de Deus. E quando eu preciso de um versículo, eu digo: hoje eu preciso do Salmo 90, e a pessoa que ficou com aquela porção da Bíblia e decorou aquele salmo, ele recita o salmo. Porém, eu sei que na América vocês podem ter 1, 2, 3, 4 Bíblias, 10 Bíblias, 8 Bíblias, quantas Bíblias vocês quiserem. Porém, é verdade que existem cristãos na América que passam uma semana sem pegar na sua Bíblia. Ele disse: é verdade. Ele disse: nós precisamos de oração. Porque aqui é tudo muito fácil, irmãos. Aqui é tudo muito de boa. Você pode vir na igreja a hora que você quiser. Você pode estar na igreja a hora que você quiser. Mas nem todo mundo vem. Nem todo mundo está. As pessoas querem ficar no comodismo, querem ficar no seu lar, no conforto, e receberem as bênçãos do Senhor de qualquer maneira. Porém, o Senhor não age desta forma. Ele disse que ele tem um sonho. E que maravilha não seria, irmãos, chegar nos portais do céu, eu chegando e dizendo: olha, Senhor, cheguei, segurando na mão da Roberta, dizendo: Senhor, essa aqui é minha esposa, Roberta, esse aqui é o Asaf, e esse aqui é o Samuel. Essa é a minha família. O quarto eu não sei o nome ainda, então, terceiro, né? Não, eu estou profetizando. O terceiro eu não sei o nome. Mas você chegar diante da presença do Senhor, imagine, pastor, você de mão dada com a Regiane e dizer: Senhor, essa aqui é minha esposa Regiane, esse aqui é meu filho Davi, Cadu. E o Senhor olhar para você e dizer: Valmir, eu já conheço a tua família, porque todos os dias você tem apresentado ela diante de mim. Só me faltava conhecer ela pessoalmente. E eu quero te dizer, é um prazer conhecer a tua família. Entra para o gozo do teu Pai. Nós só podemos alcançar isso, irmãos, se nós estivermos constantemente de joelhos no chão. A oração tem que ser parte das nossas vidas, assim como nós tomamos banho, assim como nós nos alimentamos. Mas oração mesmo, irmãos, não é aquela oração fuleira. Não é aquela oração que você dobra o joelho e com 30 segundos você está de pé. Porque todos esses homens que venceram, eles tinham vida de oração. Será que Sadraque, Mesaque e Abednego tinham vida de oração?
A Bíblia diz que esses homens são lançados numa fornalha de fogo. A Bíblia diz que a fornalha é acesa 7 vezes mais. Nem tanto que os soldados que levaram eles morreram. E a Bíblia diz que está os 3 andando no meio do fogo. Andando no meio da brasa. E o rei olha e disse: olha, eu vejo a presença de um quarto homem naquele lugar. E ele é semelhante ao Filho dos deuses. Quando nós temos vida de oração, o Senhor anda do nosso lado. Aonde quer que você esteja, o Senhor está com você. Será que Daniel, quando foi lançado nas covas dos leões, será que ele só orou aquele momento ali, dizendo: Senhor, me livra? Daniel não orava: não vou orar, não tem vida de oração, vai orar só quando estivesse dentro da cova dos leões. Certamente ele seria fulminado por aqueles leões. Mas a Bíblia diz que Daniel 3 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, orava ao Senhor. Quantas vezes nós estamos orando? Male uma, quando ora, irmãos. Nós temos que ter vida de oração. E eu quero dizer para você que Deus continua fazendo milagres. Quando nós oramos, Deus move os lugares ao nosso favor. No livro de Crônicas, no capítulo 7, no versículo 1, a Bíblia diz que quando Salomão estava no templo, e ele orava ao Senhor, tamanha era a glória do Senhor naquele lugar, que os sacerdotes que estavam fora não conseguiam entrar naquele lugar. Tamanha era a presença de Deus. Nós precisamos sentir essa presença, irmãos. Nós precisamos ter sede dessa presença. Nós precisamos ter sede da presença do Senhor. E para você crer que Deus ainda ouve a sua oração, talvez você está desanimado. Talvez você já venha orando um tempo. Talvez já tem meses que você ora por uma situação onde Deus ainda não te deu uma resposta. Ou ainda Deus não falou o que você precisa fazer. Talvez você já está há anos orando. Muitas das coisas que aconteceram na palavra do Senhor não foi do dia para a noite. Houve coisas sim que aconteceram de imediato. Mas muitas coisas demoraram para acontecer. Teve um processo. E talvez você esteja nesse processo, orando. Talvez você esteja nesse processo, e você entrou aqui desanimado. Poxa, Deus não ouve a minha oração, Deus não está ouvindo o meu clamor. Eu preciso tanto disso, eu preciso tanto que Deus resolva isso para mim. A ponto de você falar: não vou orar mais. Cansei, estou cansado. Eu vou compartilhar um testemunho com vocês aqui de alguém daqui da igreja, que eu queria muito que ela compartilhasse, mas como hoje ela não pôde estar aqui. A nossa irmã Érica, esposa do Arnaldo, pedi autorização para o Arnaldo para que eu pudesse estar compartilhando. Ela estava com um tumor de 5 centímetros, pronta para operar. Os médicos, os exames estão lá, está tudo lá, guardado. O Arnaldo falou que está tudo lá, os exames estão lá, mostrando 5 centímetros. Mas ela disse que quando chegou no dia da cirurgia, que foram fazer os exames, o tumor já não existia mais. Amado, só pode viver isso quem ora. Só pode viver isso quem tem vida de oração com Deus. Por isso nós temos que criar este desejo de estar próximo ao Senhor. Nós temos que criar esta vontade de orar, de clamar, de buscar a presença de Deus. Hoje em dia você não vê mais as pessoas querendo falar em línguas. Jovens convertidos. Quando nós nos convertemos, a primeira etapa foi se converter. A segunda, nós era doido para falar em línguas. Nós ficava caçando situações, vamos orar, estava junto, vamos orar, estava junto, vamos orar. Nós precisamos ser batizados com o Espírito Santo. E toma a glória daqui, toma a glória de lá.
Me lembro que num culto de terça-feira, na casa da irmã Elizabeth, nós estávamos orando, o pastor Otacílio havia acabado de ministrar. Nós saímos de lá, não tínhamos sido batizados com o Espírito Santo ainda. Falei para o Sival, tinha um irmãozinho que morava do lado. Vamos lá para a casa do Marcelo, vamos orar lá, nós temos que ser batizados com o Espírito Santo, nós temos que ser. Dobramos o joelho lá, ficamos, passamos a madrugada orando lá. Mas Deus batizou a gente com o Espírito Santo. E Deus falou, vou batizar esses meninos que estão ficando doidos. Fomos batizados, mas hoje a gente não vê isso, irmãos. As pessoas não querem viver essa experiência maravilhosa que é sentir o Espírito Santo de Deus agindo na sua vida. Quer ser sensível ao Espírito Santo de Deus. Quando você tem vida de oração, irmão, você discerne bem as coisas. Você não entra em qualquer roubada, você não entra em qualquer furada. Você bate o olho e você fala, e aí não tem Deus. Você é chamado para uma situação, você fala, não, aí eu não vou. Porque você se sente mal. Eu lembro que quando nós começamos no Evangelho, eu fui 2 vezes na Rádio Atual. 2, pastor, 2 vezes. Ainda levado por amigos. Fui uma vez para ver como é que era. Segunda vez nós fomos. Já não estava se sentindo bem no ambiente. Alguma coisa estava incomodando a gente. E aí a gente olhou um para o outro e falou, gente, vamos embora. O Espírito Santo de Deus já estava trabalhando em nosso coração, falando, aqui não é lugar para vocês. O que eu tenho para vocês não está aqui, o que eu tenho para vocês não é daqui. O Espírito Santo de Deus que mora em nós, irmãos, Ele nos leva a lugares que Ele preparou. Vamos criar uma vida de oração diante da presença do Senhor. Vamos criar uma vida onde nós oramos e as coisas acontecem. Nossa igreja sempre foi uma igreja que buscou a presença de Deus. Aqui você pode viver coisas espetaculares. Porque muitas coisas, irmãos, não são contadas. São postadas no grupo. De pessoas que pedem oração. De pessoas que não são até daqui. E que Deus, através da oração dos pastores, através da oração do pessoal do grupo, Deus responde a oração. Então vamos criar esse hábito de estar orando cada vez mais. Se coloque de pé. A Bíblia diz no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, no versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fará neste lugar. Olha, eu quero que você entenda uma coisa. Eu já estou aqui, por isso eu já me coloco aqui. Mas eu gostaria que você, talvez você já ore, talvez você já tenha uma vida ali, os seus momentos de oração. Mas se você quer viver uma vida intensa com o Senhor, de oração, eu vou pedir que você venha até aqui à frente. Se você quer viver uma experiência diferente com Deus, eu vou pedir para você vir até aqui diante do altar. Eu já estou aqui. Porque eu quero, eu sei que eu preciso, eu sei que eu necessito. E às vezes, o que eu faço é muito pouco diante daquilo que Deus quer fazer por mim. Então, enquanto o Ministério de Louvor vai cantar ao Senhor, eu vou pedir para que você se dirija até aqui, à frente do altar. Ana era uma mulher de altar. E ela se rasgou diante do altar do Senhor. Se tem alguma coisa empacada na sua vida, alguma coisa que não está dando certo, que você quer que isso aconteça, o momento é esse. A hora é essa. A hora de você viver esse sobrenatural é esse.